A primeira coisa que a gente tem que pensar é se a gente está se dando a oportunidade de pensar de uma forma diferente e olhar as coisas de um ângulo diferente. Isso que a gente começou a tentar exercitar um pouco na praia secreta, e esse é um desafio que ele é diário. Então, uma coisa que deve ficar sempre clara quando a gente está analisando mudança para implementar mudança. Atenção às tendências, que é o ambiente, então, o que está acontecendo no cenário, e aos resultados, são os indicadores de performance. Do livro Marketing para o século XXI, a fórmula da administração de marketing do Kotler. Então lá, primeiro, você identifica uma oportunidade, acredita que existe uma necessidade não atendida para o cliente, daí você vai checar isso, vai fazer uma pesquisa de mercado. Da pesquisa de mercado, com os resultados dessa pesquisa, você vai poder fazer segmentação, definição de público-alvo e o posicionamento. Um exemplo de posicionamento, por exemplo, carros Volvo são carros muito seguros. O rafting da empresa Rios do rafting prioriza a segurança. Então isso é um posicionamento. Já começa a ficar alinhado com a resposta que deu na pesquisa. Em seguida vai para o mix de marketing, que já é uma parte tática, que eu vou abrir um pouquinho aqui também, que são os 4 P's, que a Ariane também já falou. E daí você vai para a implantação, daí, enfim, você começa a implantar o projeto, lança o produto e passa a ter controles para ver se está dando tudo certo. Então os 4 P's do marketing, que já é a parte tática. Por que é tático? Porque a estratégia já está definida. Quando você vai desenhar produto, você já desenha produto pensando que você quer atingir um determinado público. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E daí preço, praça e promoção, que a Ariane mostrou já muito bem, com uma observação aqui que o P praça, para o turismo de aventura, eu imagino ele, assim, a preocupação que você tem para pensar em como que os clientes vão ter acesso ao teu produto. Como que ele vai ter acesso a isso? Por onde que ele vai comprar? Então, alguns exemplos de como lá na Nova Zelândia eles trabalham o P de produto. Por exemplo, quando você pensa em fazer uma demonstração de uma atividade que acontece próximo à sua operação. Nesse caso, o cara está tosqueando ovelha. Quando você vai colocar produtos produzidos na região, produtos da região típicos, dentro da tua base ou próximo dela. Quando você vai ter dentro de um roteiro uma demonstração cultural regional. Quando você está pensando na uniformização da equipe e quando você está personalizando os carros, por exemplo. Então são formas de pensar no produto da empresa, no P de produto para a empresa. Aqui no caso uma base de bungee jumping que vai ter uma plataforma para as pessoas que estão esperando poderem ficar ali jogando praga na quem está pulando. E assim por diante. Voltando para os 4 P's então. Preço. Eu vou abrir um pouquinho produto e vou abrir um pouquinho preço. Produto já foi. Preço é muito importante porque lucro está ligado ao preço. Então a fórmula do lucro é o preço de venda menos os custos variáveis e fixos menos os impostos. Muito bem. Quanto maior o preço, maior a possibilidade de você ter lucro, certo? E a gente anda por aí, pergunta, e eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes, perguntava para mim, mas como é que se forma preço lá na Praia Secreta? Não, porque meu concorrente vende tanto, então eu vou vender meio parecido, meu produto é um pouco melhor, eu vou vender um pouquinho mais. Sim, mas e daí? Quanto que você está ganhando efetivamente? Qual que é o planejamento que existe nisso? A gente tem que se preocupar em fazer, incluir no cálculo do preço de venda a depreciação do equipamento. Volume versus lucratividade, isso é uma lição da Toyota. Isso é um engano que muita gente comete. Fica focando meta, fica olhando só para a quantidade de pessoas que fez uma determinada atividade. Basicamente, a gente tem uma planilha que a gente desenvolveu para analisar resultado mensal. Então, antes de eu fechar o resultado líquido da empresa, a gente vê a margem de contribuição por produto. Então, quanto que o rafting trouxe esse mês? Para calcular a margem de contribuição, a gente faz todos os cálculos de custo variável. Então a gente pega o faturamento do rafting, tira todos os custos variáveis, são os custos envolvidos com essa operação. Não ainda telefone, aluguel, todos os custos fixos eu não lanço ainda. E eu vejo quanto que o rafting me trouxe aquele mês. No final do ano, ou mesmo no final do mês, eu posso ter uma porcentagem. Quanto por cento o rafting efetivamente trouxe? De repente eu tenho 1000 raftings, sei lá, num mês e 300 algoritmos.
mas eu descubro que o arvorismo é responsável por 50% da margem de contribuição da minha empresa. Então eu vou olhar para esse arvorismo com mais cuidado. Isso serve inclusive para quem tem venda de roupas com a marca da empresa, para quem tem lanchonete dentro da base, para quem tem outros serviços que oferece ao cliente, pode não dar muita atenção às vezes para algo que pode representar uma margem de contribuição considerável. As metas da Praia Secreta hoje, elas não estão mais apoiadas em faturamento bruto. Na verdade, a gente nem está muito preocupado. Pegamos a lição do Watanabe lá da Toyota e estamos tentando implantar. E está dando certo agora. Inclusive porque todas as pessoas estão comprometidas com a redução do custo também, com o controle dos custos, especialmente os custos variáveis. O importante é saber o seguinte: existe uma situação que acontece, que eu vejo acontecer, e foi um erro que a gente tomou e já quase quebrou a empresa por causa disso. O verão, faturamento lá em cima, né? Resultado da empresa, ótimo. Isso lá em Curitiba, eu não sei porquê, dá 2, 3 graus, o pessoal já não quer fazer raft. Mas, beleza, a gente entende, é o consumidor, tem que fazer o gosto do cliente. De repente, lá por maio, junho, julho, agosto, nosso faturamento, nossa margem está lá embaixo. Então você vê, às vezes a gente toma algumas decisões baseadas nas aparências. E pior ainda, se você tomar decisão para a empresa, achando que você tem esse tamanho que você tem nos 4 primeiros meses do ano, isso pode causar alguns problemas sérios. Olha, para mim já causou. Você se empolga, agora vai. Então, no fim não, é a parte alta e depois você vem, e se você não fizer esse planejamento financeiro, levando em conta que você vai ter 3 ou 4 meses, que você não só não vai ter lucro, mas talvez você tenha que pôr dinheiro para manter o negócio, isso pode te dar problema. Que tem a ver com o quanto que a gente conquista do bolso do consumidor. Quanto que o mercado de turismo aventura tem no bolso do consumidor geral. Então perguntaram para mim outro dia, quais são os concorrentes da Praia Secreta? Eu tenho algumas empresas de turismo de aventura, empresas de entretenimento, de uma forma geral, que são opções para quem já decidiu comprar entretenimento, pode comprar alguma coisa de turismo aventura, pode comprar alguma coisa turística, pode comprar alguma outra coisa, como por exemplo ir ao cinema, a videolocadora. A Praia Secreta especificamente trabalha com um público de Curitiba que tem essas opções mais curtas. E daí tem outros setores que disputam o bolso do consumidor, que fazem o consumidor, às vezes, não ter dinheiro disponível para comprar o rafting ou o arvorismo. Por exemplo, o cara está pagando prestação de automóvel, de telefone celular e tudo mais. Que sim, turismo aventura, se a gente se organizar, ele pode ser mais seguro do que você entrar num carro e sair dirigindo por uma cidade. E daí é onde entra a beta na história. Agora, de novo a pergunta, por que você espera resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas? Resposta. Como a gente pode dar resposta para esse questionamento? Inovação. Então, alguma coisa de inovação que a gente viu na Nova Zelândia. Tem uma loja com produtos da marca deles, que no caso é o AJ Hackett. Fazer combos, pacotes combinados, vendendo DVD, o vídeo, a camiseta, o salto, vendendo pacotes. Servindo champanhe para os clientes no final da atividade, fazendo um brinde para os clientes. Num lugar da base colocou lá uma placa para fazer a interpretação da paisagem, para as pessoas saberem o que é cada coisa. Isso aqui é interessante. Depois de um determinado número de saltos, o bungee jump, o elástico, você tem que jogar, tem que inutilizar aquilo. Só que em vez de os caras jogarem fora, eles picotam e vendem como chaveiro. Gente, a gente está construindo aqui uma grande rede que vai tornar o setor muito mais forte. Só o fato de a gente ter representatividade, isso já vale esses R$50. Fora outros benefícios que acabam vindo, mas acho que não é esse o foco. O importante é o nosso setor estar representado. Quantas pessoas aqui são empresas que estão associadas à Beta? Levanta a mão, por favor. Pessoal, uma salva de palmas para essas empresas que estão acreditando no nosso setor. Muito bem, pessoal, se de alguma forma conseguir contribuir com alguma coisa, que a empresa de algum de vocês se tornar um pouquinho mais competitiva a partir de hoje, com alguma coisa que vocês viram, minha missão foi cumprida aqui hoje. Obrigado.